Tá quente, não tá não? Quem tá com calor aí, diga amém. Gente do céu. Vamos estudar a palavra de Deus então? João, capítulo de número 14, versículo de número 27, um único versículo por agora, e aí então nós vamos falar um pouquinho sobre paz nessa noite. João, capítulo 14, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós vamos ler todos juntos. Coloca força na tua voz, força no teu coração, força na tua intenção. Vamos lá? 1, 2, 3. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença entre nós através do teu Santo Espírito. Neste momento em que já entoamos a ti cânticos de louvor e adoração, queremos entender que o nosso coração esteja minimamente preparado para receber a tua palavra, que é vida, que é força, que é direção para os nossos caminhos, que é direção e lâmpada para os nossos pés. Por isso fala o nosso coração segundo a tua intenção nessa noite. Assim nós oramos, assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Quem aqui é feliz por ter se encontrado com Jesus, diga um forte amém aí. Amém. Maravilha. Quando as pessoas falam em Jesus, às vezes há uma distorção generalizada. Porque alguns acham que Jesus veio para dar casa, veio para dar carro, veio para quebrar galho, veio para ser um profeta como alguns o nomeiam. Jesus foi um profeta, mas nada demais, nada especial. Aí tem uma outra linha que é mais bíblica do que esta, que nada de Bíblia tem, que diz que Ele é o nosso Salvador, que Ele é plano de Deus para a salvação do homem, que a cruz de Cristo nos traz heranças maravilhosas, que Jesus veio para fazer pelo homem aquilo que o homem sozinho não conseguia fazer. O fato é que Jesus não apenas veio para cumprir o plano de Deus para a salvação do homem nessa terra, mas Ele também deixou para cada um de nós uma herança, diga comigo, uma herança e um legado extraordinário. Diga comigo, herança e um legado extraordinário. Você sabe qual que é a diferença entre herança e legado? Herança é o que deixam para nós. O pai morreu, o avô morreu e deixou uma herança. Pode não ter deixado ensino nenhum, mas daí vem um advogado com um testamento em mãos e diz, olha, você tem direito a uma herança. Então a herança é aquilo que de bens materiais fica para a gente. Já legado, às vezes, não envolve nenhum bem material, mas envolve princípios, conceitos, ensinos que foram implantados dentro do nosso coração. Nós vemos por aí muita gente que recebeu herança, mas não recebeu o legado, e que depois que os pais que construíram grandes impérios vão embora pela morte, seus filhos perdem tudo que o pai deixou, porque o pai não implantou nenhum tipo de legado no coração daquelas crianças, e se tornaram adultos sem direção na vida e não souberam como administrar as riquezas que os pais deixaram. Nós vemos em contrapartida pais que deixaram grandes legados para os seus filhos, e que através e com base nesses legados, que são as riquezas que ficam dentro do ser humano, eles foram capazes de, suportando as adversidades do mundo, criarem para si, para a sua família e para a sua descendência, grandes riquezas, deixando então o legado que trouxeram e a herança que construíram para as gerações futuras.
A palavra de Deus fala sobre termos uma herança em Jesus. E a herança que nós temos em Jesus, ela não é material. A herança que temos em Jesus, ela está guardada como um tesouro precioso no céu. Por isso que a palavra de Deus diz: não junteis tesouro para si na terra, mas junteis no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer, onde a ferrugem não pode consumir. Todas as vezes que nós colocamos muitos nossos olhos na riqueza deste mundo, nós somos pegos de sobressalto pelos ladrões que assaltam, pela traça que corrói, pela ferrugem que consome. Esses dias mesmo eu saí para andar, logo cedo, e quando eu tiro do meio das minhas camisetas mais batidas, qualquer uma delas, e coloco assim, eu olho, aí tinha um rombo, que parecia que tinha sido feito pelo Rambo. Aí eu olhei, mas o que é isso daqui? Será que eu prendi em algum lugar? Não, traça. Aí eu tirei todas as blusas do armário, e quando eu olho lá no cantinho, estava lá a tal da traça. Toda vez que você consome o seu tempo e deposita o teu coração em bens materiais, inevitavelmente em algum momento você vai se desiludir, porque a traça de fato corrói, a ferrugem de fato consome, e o ladrão, numa bobeada que você dá, ele leva embora a sua herança. E a palavra de Deus diz que a nossa herança está muito bem guardada no Senhor. Mas Jesus também veio a este mundo para deixar um legado. E é aí que as coisas começam a fazer grande sentido e grande condição de se tornarem realidade, inclusive nas riquezas que Deus tem para cada um de nós. Mas por que Deus deixou um legado em nós? Por que Ele deixou princípios, conceitos à disposição daquele que o serve? Para que nós tivéssemos uma experiência terrena neste planeta, totalmente abençoada. Porque acredita, enquanto muitos estão aqui nessa noite, meu coração se alegra com a tua presença, há pessoas que nesse momento estão usando do mesmo tempo que nós temos para se destruir, para fazerem coisas que não agradam o coração de Deus. O tempo é o mesmo, a saúde é a mesma, a oportunidade é a mesma, só que alguns aproveitam a oportunidade de forma a agradar a Deus e aproveitar o seu tempo, e outros jogam fora as oportunidades do céu para a sua vida. E aí você diz: por que eu sou abençoado e o outro anda em maldição? São escolhas. Alguém pega o legado de Cristo, transforma em ação na sua vida e é abençoado. Outro faz pouco caso do legado de Jesus, vive conforme as inclinações da carne e vive patinando numa lama fedorenta, num lugar de desgaste, a família sempre em estresse, em caos, em posição de desgaste absurdamente para todos aqueles que dividem aquele mesmo ambiente. É por isso que sem Jesus nós estamos mortos espiritualmente. Jesus é plano de Deus para a salvação do homem que estava morto. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós então recebemos a vida que só Ele é capaz de dar. Pastor, por que eu estava morto antes de Jesus? Porque a palavra de Deus assim o diz. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, por conta do pecado de Adão e de sua mulher, toda a humanidade foi afetada pela desobediência. E aí então nós que somos seres espirituais, mas nascemos desta terra, ou nesta terra, trazemos o pecado original em nós, e então somos pecadores. Enquanto Cristo não nos encontra, ou nós não o encontramos, nós estamos mortos espiritualmente. Há outras traduções desse texto que diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, necessitam da glória de Deus. Quando há uma necessidade, é porque a coisa é mais feia do que se imagina. Se nós passássemos a vida toda sem Jesus na nossa vida, nós já estaríamos mortos e viveríamos a morte eterna. Mas num determinado momento da nossa vida, nós nos encontramos com Jesus, porque nós carecemos, nós necessitamos, porque nós estávamos destituídos da glória de Deus, e aí então a palavra de Deus diz que Ele nos traz vida.
Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, fala de uma gloriosa trajetória que há entre o pecado e a salvação pela graça de Deus. Quando eu olho para algumas vidas, e aqui não há qualquer juízo de valores a respeito de quem quer que seja, mas eu falo mais daqueles que não conhecem a Jesus, eu falo, puxa vida, de que adianta viver dessa forma? Porque vida sem Jesus é apenas existência. Diga comigo bem forte, vida sem Jesus é apenas uma existência. As pessoas existem, elas passam pela terra, mas elas não sabem o que é estar vivas, porque elas espiritualmente, conforme nos ensina a palavra, estão mortas. É por isso que nós precisamos de Jesus para termos uma vida real. Ele é totalmente indispensável para a minha vida, totalmente indispensável para a vida dos meus filhos, para a vida da minha esposa, dos meus familiares, dos meus amigos. Eu fico pensando quão grande erro alguns pais cometem quando instruem os seus filhos a saberem ganhar dinheiro, a terem uma educação, e isso não é errado, a terem um bom emprego, mas não gastam 1 minuto do seu dia, ou um tempo da sua semana, para se sentarem com seus filhos para dizer, de tudo isso, o que mais vale é você ter a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso coração, aquele que você me vê conversando com Ele todo dia, aquele que você me vê andando segundo os seus princípios. Então, às vezes, há uma desconexão entre viver e existir. Quem está em Jesus tem vida. Quem está longe de Jesus apenas existe e passa um tempo nessa terra para depois continuar morto como veio a este mundo. Efésios capítulo 2, o versículo 1 ao 10, diz exatamente o seguinte: Ele, referindo-se a Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Nós nascemos em pecado, estávamos afastados de Deus. Se nós nos reconciliamos com Ele, vida há em nós, mas a partir do momento em que nós vivemos no pecado de novo, nós estamos afastados do Senhor e nós precisamos de constante renovação dos nossos votos, dos nossos compromissos com Ele. O texto diz, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, presta bem atenção, por natureza, não é a escolha nossa, nós éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Domingo, acabou o culto, eu atendi um irmão aqui no tempo que ele precisou, e por volta das 11h40 eu saí da igreja, liguei para a Renata e falei, Rê, coloca uns shorts aí que está muito quente, coloca uns shorts nas crianças e nós vamos lá para o Largo da Ordem. Vamos comer pastel, vamos ter um tempo diferente, vamos andar junto em família, mostrar a realidade da vida para as crianças. E aí então, no meio do caminho a gente pega uma chuva de encharcar. E um corre para dentro de uma barraquinha que estava cheia, outro corre para dentro da outra que estava cheia. Eu olhei um bar em que ainda estava vazio, eu entrei. E eu falei, é aqui que nós vamos ficar. E pagode tocando. E gente com as camisas. Assim como nós temos Jesus te ama, aqueles que ali se aproximavam traziam, e com todo respeito à religião que cada um professa, Exu te ama. E pessoas que acreditam em outras conexões de homem com homem, mulher com mulher, um negócio estranho para nós. Um negócio que, segundo a palavra, nunca funcionou, não funciona, é antibíblico. Mas nós ficamos ali de boa, não tem estresse com essas coisas. Não tenho rejeição à pessoa, eu tenho rejeição às práticas quando elas são contrárias à palavra de Deus. Mas também não fico dando pitaco na vida de ninguém. E o Léo falou assim, pai, olha ali. Falei, cara, é o mundo. Não me assusto com isso. Mas ele não conhecia. Então, grande abundância de exemplos diante de nós. Aí a Fernanda, pai,
Olha ali. Falei, filha, relaxa, é o mundo. Nós fazíamos parte desse time. Nós não éramos nem melhores nem piores, nós só não tínhamos vida. A vida só começou a ser gerada em nós quando encontramos-nos com Jesus. Porque Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso desse mundo. O mundo segue seu curso. Assim como a parte da palavra de Deus nos ensina a andarmos segundo a vontade de Deus, o mundo naturalmente é seguido pela grande maioria. O que vale é a minha felicidade, não o que a palavra de Deus diz. O que vale é o meu contentamento pessoal e não a alegria do meu Senhor. O que vale é a minha riqueza e nada a ver com o céu, porque lá eu acho que não existe, isso é uma tremenda uma loucura. Quando nós somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor, nós começamos a entender a diferença que há entre vida real e uma existência muitas vezes falida pelas nossas escolhas, segundo o curso do mundo. O texto segue dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, sempre através de Jesus, e estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você sabia que Deus gerou você antes que você tivesse nascido? Você já é projeto de Deus para sucesso. Você já é projeto de Deus para cumprir propósitos dele nessa terra. Seria um desperdício você passar a vida existindo e não tendo a vida de Cristo em você, para que você pudesse cumprir os seus propósitos na tua vida. A palavra de Deus diz que Ele nos preparou, nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Puxa vida, quanto benefício de Jesus na minha vida. Jesus deixou uma herança registrada no céu, da qual eu vou acessar se eu for fiel até a morte. Deus, através de Jesus, me deixa um legado, princípios poderosíssimos, que se eu colocá-los em prática, eu vou fazer a minha experiência nessa terra uma experiência abençoada. Eu vou prosperar, vou crescer, vou ser feliz, terei condição de deixar renda para os meus filhos. A palavra de Deus diz, que o salmista Davi diz, já fui jovem, agora já sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência. Olha só, ele está falando de riqueza que se estende. Nem a sua descendência mendigar o pão. Puxa vida, como eu sou feliz com Jesus. Quem é feliz com Jesus aí, diga amém. Eu sou feliz com Jesus. Mas muitas vezes nós precisamos entender o contexto, para a gente não ficar com conversa fiada na mente, muito menos no coração, que é de onde procedem as fontes da vida. Então a palavra de Deus nos traz riquezas que estão registradas no céu, nos traz legados que nos fazem ter condição de trabalharmos segundo a palavra de Deus e os seus princípios, para seguirmos rumo a esta herança celestial, mas também para termos condição de gerarmos aquilo que é a nossa necessidade e o nosso desejo. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu olho todo este quadro e eu posso pensar uma série de benefícios que são todos acessíveis, são todos acessáveis, são todos parte da vida cristã, mas nessa noite eu queria acessar só um, pensar de todos os benefícios, apenas um. Um benefício que tem uma palavrinha muito pequena, chamada paz. Quantos aqui precisam de paz para caminhar em segurança na sua vida? Levante sua mão. Todo mundo precisa de paz. Pastor, mas Deus tem esse benefício para mim? Lógico que Ele tem. Eu posso usufruir desse benefício? Lógico que você pode. Porque se Deus prometeu, Ele tem condição de cumprir.
Se ele enviou o seu Filho como plano dele para a salvação de todo aquele que nele viria a crer, essa paz, através do príncipe da paz, nos está à disposição também. Pode perceber, sem paz no coração, a nossa vida perde o brilho. Você pode ter tudo o que você pensar, mas se você não tiver paz, você já fica moado, fica angustiada. Aquilo que você tinha como propósito de vida, fala, opa, vamos fazer? Não, estou preocupado com alguma coisa. Eu estou sem paz, eu estou atribulado com essa situação. Os caminhos que eram para ser caminhos de vitória, se tornam caminhos de extrema e amargurada derrota. Porque a paz foi embora. Aliás, a paz nunca entrou porque nós só existimos. Nós não conhecemos a paz que excede o entendimento através de Cristo Senhor. E aí então, quando a paz vai embora, a nossa saúde emocional fica abalada. Com a saúde emocional abalada, nós começamos a sentir as dores do corpo. Com as dores do corpo, nós inevitavelmente passamos a esfriar, espiritualmente falando, porque a gente acha que não acredita mais, que Deus não faz. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez com as pessoas no passado, Ele pode fazer na tua vida exatamente agora. Se você disser, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu necessito da Tua paz, por exemplo. Eu preciso da Tua cura. Eu preciso de uma direção, seja lá o que for. Em Jesus a saída. Em Jesus a solução. Na verdade, em Jesus não há uma saída. Ele é a própria saída para os dissabores desse mundo. E é por isso que nós precisamos olhar para a palavra, para a herança, para o legado, para aquilo que está incluído em tudo isso. Dizendo assim, eu preciso de coisas específicas. Talvez nessa noite a paz tenha se afugentado do teu coração. Você chegou aqui tão angustiado, tão tenso, tão estressado, que o teu corpo já está dando sinais. Existem pessoas que têm úlcera nervosa, gastrite nervosa. Mas qual é a origem disso? A ausência de paz. Alguma coisa desenrolou no meio do caminho, elas não se conectaram ao príncipe da paz, e as doenças psicossomáticas foram vindo, e aí então quando aquilo ataca o nosso coração, o diabo que vê que nós estamos um pouco mais enfraquecidos, ele entra em cena para falar as caraminholas dele, para falar as mentiras dele, e nós que já estamos enfraquecidos pela natureza fraca da nossa humanidade, nós começamos a ouvir a palavra de Satanás, ao invés de olharmos para a solução que há na palavra de Deus. Sem paz, o caminho de vitória se torna caminho de derrota. Aquilo que é verdade muito fácil, verdade simples, coisa fácil de se resolver no nosso coração, se torna um emaranhado de decisões e emoções angustiantes. Vamos conversar com ele. Não vou conversar não estou em paz nessa situação. Não, vamos lá conversar com ele, é só você falar. Não, eu tenho medo do medo, eu tenho medo do não, eu tenho medo disso. Para, a angústia já tomou conta, a paz já saiu do coração. E você quer saber de uma coisa? Jesus sabia de tudo isso que você ia sentir. Jesus sabia desses percalços ao longo do caminho. Ele sabia que as coisas por aqui seriam bem difíceis, exatamente por conta do pecado, exatamente por conta da desobediência do homem às regras estabelecidas, aos conceitos deixados, ao legado que ele deixou à nossa disposição. Ele sabia que as regras muitas vezes não seriam seguidas, porque o homem estava mais preocupado em seguir o curso do mundo. Eu, quando estava no bar no domingo, o pastor saiu do culto e foi para o bar. Não, isso foi força da necessidade para me acobertar junto com a família. Mas eu confesso para vocês que eu olhei para a Renata assim, como quem veio dessa área, desse ambiente de muitos anos, pagodão, falei, rei do céu, como é difícil vencer o mundo, né? Porque são coisas que estão na nossa natureza. Só que quando você olha em volta, a diferença do padrão é você. Eu não vi uma família reunida. Eu não vi um casal se respeitando nas palavras. Eu não vi uma conversa que edificava. Eu não ouvia nada que fosse de bom sendo colocado para dentro do corpo. Era só toxina, só pecado sendo praticado com ares de coisas boas.
como um caminho que leva à perdição. Caminho espaçoso, caminho largo, enquanto a palavra de Deus diz, mais estreito é o caminho que leva à salvação. E nós precisamos olhar para tudo isso e saber analisar. Porque às vezes essas vontades batem no nosso coração. Só que mais do que a nossa vontade, quem tem que dirigir os nossos passos é o Espírito Santo, que um dia, pela nossa escolha, entrou dentro do nosso coração. E ele diz, olha, não é por aí, porque os resultados são diferentes. Meus irmãos, Jesus sabia que os dias seriam difíceis. A desobediência, o pecado, as regras do mundo, um mundo dominado por Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E nesse mundo em que o mundo jaz do maligno, Jesus é a saída possível para cada um de nós. Às vezes as pessoas pensam na coletividade da igreja e dizem, Jesus é a nossa saída. Jesus é a nossa saída. Mas antes de ser a nossa, ele tem que ser a tua. Antes de ser no coletivo, ele tem que ser no individual. Antes de agir na coletividade do corpo de Cristo, ou no seu corpo nessa terra, ele quer agir em cada um dos membros para que os membros trabalhem de forma eficiente, fazendo o corpo funcionar de forma eficiente. Ele saberia que muitas vezes nós não suportaríamos a pressão. Ele sabia que era muito difícil aguentar o tranco, nos segurar em meio às tempestades da vida, porque elas acontecem, elas chegam, a tentação bate à nossa porta, e muitas vezes quando nós erramos, quando nós caímos, aquilo que era tão precioso para nós, aquilo que era tão caro para nós, que é a presença do Espírito Santo, se ausenta da nossa vida e nós nos sentimos como mortos novamente. Ai, que peso na alma. Ai, que peso no coração. Ai, não vou mais na igreja. Ai, estou sentindo dores. Você sabia que Deus pode te curar nessa noite? Você sabia que Deus pode te restaurar nessa noite? Sabia que o Espírito Santo pode entrar em você novamente e te inflar com uma bexiga, um balão mais bonito que existe? Porque quando o pecado entra, é como aquela agulha que bate no balão e aquele ar vai embora e a pessoa não serve para mais nada senão para ser pisoteada. Nessa noite o Espírito Santo tem algo de especial para você. Nessa noite o Espírito Santo quer tocar você de alguma forma para que você se reencontre com Ele através da oração, que é tão importante para os nossos dias. Jesus passou por essas dificuldades. Jesus passou por oposições, passou por xingamentos, contrariedades, traições, angústia. Jesus passou por tristeza profunda, até a morte. Ele disse para os discípulos, eu estou angustiado de forma tão profunda que quase que até a morte. Jesus passou por isso, pastor? Passou. Por que Jesus passou por isso? Porque ele era o plano de Deus para a salvação do homem. E como é que um plano funciona se o plano não estiver adaptado àquele que haveria de precisar dele? Então Jesus, diz a palavra de Deus, em Mateus, lá no versículo 36 em diante, do capítulo 26. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, que significa lugar de prensa, um lugar onde você é espremido, lugar de luta, lugar onde você é moído para saber o que de fato tem na tua essência. E a palavra de Deus diz que eles estavam no Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha como a oração é importante. Eu vou conversar com meu pai, eu vou ter um tete a tete com ele, eu vou ter um momento especial com ele, porque eu preciso disso. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha como é importante orarmos, pessoalmente falando, mas também estarmos reunidos para que um possa cuidar do outro enquanto corpo de Cristo nessa terra. Esse momento de oração é importantíssimo diante dos olhos do Senhor, porque aqui é um fortalecendo o outro nas suas angústias, e nós vemos que mais pessoas passam pelas mesmas lutas que nós passamos. O texto diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu estou sofrendo tanto, a angústia é tão grande, o terror é tão absurdo por conta do pecado da humanidade que está sobre mim. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade.
seja como o Senhor quer que seja e não como eu quero que seja. Meus irmãos, às vezes as lutas pelas quais nós passamos não tem nada a ver com aquilo que nós imaginamos que seja para a nossa destruição. É Deus nos colocando numa prensa para tirar o melhor de nós. É Deus nos colocando no lugar de aperto para dizer e para saber o que de fato habita em nosso coração. Na hora da luta não adianta se afastar. Na hora da luta nós precisamos nos aproximar do Senhor, porque Ele sempre tem uma bênção especial para dar àqueles que dele se aproximam com um coração desejoso. Quem tem um coração desejoso de sair daqui abençoado nessa noite, diga amém. Nós estamos aqui diante desse Jesus maravilhoso, tendo passado por tudo que nós passamos. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que nós sentimos, e o melhor de tudo, Ele se compadece de nós. Uma coisa é você saber o que o outro passa, mas não se compadecer. Jesus, Ele sabe e se compadece. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, a palavra de Deus diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe por que você chegou hoje à noite aqui? Porque durante todo o dia e ainda agora as misericórdias do Senhor te alcançaram. Você sabe qual a oportunidade que Deus te dá, tendo derramado misericórdia sobre a tua vida? De você se achegar confiadamente ao trono de Deus, para receber a graça que só Ele pode te entregar nessa noite. Quando nós temos esse entendimento claro do nosso relacionamento com o céu, do nosso relacionamento com o nosso Salvador, nada mais pode tirar a nossa paz. Nada mais pode permanecer no nosso coração, nos afastando da presença do Senhor. Talvez o que você precise, o Senhor esteja preparado para te entregar hoje. Hoje é dia de bênção. Hoje é dia de cura para quem crê. Hoje é dia de direção. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de libertação. É dia de liberação de milagres da parte do Senhor sobre a tua vida. Se você veio meio cabisbaixo, você vai voltar para casa assim, ó. Não soberbo, mas olhando para o autor e consumador da tua fé, dizendo: pois eu sei que o meu Redentor vive e que na hora certa Ele vai se levantar. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus com alegria no teu coração? Aleluia! Jesus sempre foi muito direto, meus irmãos. Uma das coisas que me fez apaixonar por Jesus é que Ele não tinha muita resenha, não. Ele falava e a verdade estava estampada diante das suas palavras. Diante daqueles que estavam ouvindo as vozes de Jesus, ou as palavras de Jesus, melhor dizendo. Em João 16, versículo 36, diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, ou seja, nesse plano, nessa geração decadente que já está morta no maligno, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por essa razão que Jesus, o príncipe da paz, a oferece para mim e para você nessa noite. Porque Ele sabe das aflições que nós passamos. Ele sabe das angústias pelas quais muitas vezes nós somos levados a passar sem que queiramos. Mas é Deus querendo provar se nós dependemos das nossas emoções e com elas nós nos acabamos, ou se nós dependemos do nosso Salvador, que pode nos livrar nos momentos mais cruciais da nossa vida. Jesus, então, no capítulo 14 de João, versículo 27, escreve aquilo que nós lemos: deixo-vos a minha paz. Olha que legado maravilhoso. Paz você não consegue pegar com a mão. Paz você não consegue contar como dinheiro. Paz é um sentimento. Paz é a certeza de segurança. Paz é a confiança naquele que pode todas as coisas. E Jesus falou: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você já viu como a visão de paz do mundo é totalmente distorcida? As pessoas acham que paz você
você encontra numa boa casa. Famílias riquíssimas estão deslaceradas. Famílias riquíssimas e até as comuns muitas vezes não se conversam dentro de casa, a não ser pelo WhatsApp, porque ninguém mais fala com ninguém. É o pai mandando um recado para o filho que está no quarto assistindo a programação liberada dele, o irmão que manda para a irmã, a menininha novinha que manda para a mãe: mãe, que horas que vai sair o almoço? Eles não se assentam juntos para almoçar. Nem contudo para jantar, não tem um momento no café da manhã, porque eles não estão em paz, mas tem casa boa. Ah, pastor, não, a paz não está ligada nisso, a paz está ligada num momento ao mar. Quando eu vou para a praia, eu olho para a praia, aquilo me traz a paz. Mas quando acontece alguma coisa, aquilo lá não é capaz de segurar a paz no teu coração. Porque a paz de Cristo, ela não é circunstancial. Ela é algo seguro, que nos mantém firmes em meio às maiores tempestades. Alguns acham que a paz vai habitar no seu coração quando eles saírem para fazer a próxima compra. Ou então adotarem para si técnicas de meditação oriental. Eu me lembro certa vez, e me vem à mente isso daí, ainda quando estava pastoreando os jovens lá na 10ª. Um jovem que entrou, ficou um mês na igreja. Depois ele veio com uma conversa: pastor, agora parece que eu estou mais em paz. Eu falei: cara, que bom. Eu comecei a fazer, como é que chama aquilo lá? Falei: cara do céu, isso aí vai fugir da tua vida logo logo. Isso aí não resolve não. O que resolve, sempre resolveu e vai resolver, é Jesus Cristo na nossa vida, o príncipe da paz. É Ele que entra e faz umas mudanças assim que você fala: cara, como é que consegue? Não sei, mas Ele consegue. Como é que Deus vai trazer paz para você hoje? Não sei, mas Ele vai trazer, se você estiver esperando. Eu não sei qual é a tua luta, não sei qual é a tua disposição para conversar com o Senhor, mas acredite, aqui há um lugar, a bênção do Senhor separada para cada um de nós. Aqui é um lugar extraordinário, é um lugar onde a presença do Senhor se manifesta. Paz não é ausência de conflito, mas é certeza de segurança em meio às maiores tempestades. Paz não é item que se compra. Paz é legado deixado por Jesus àqueles que com Ele se conectariam ao longo de sua vida. É ter a capacidade de confiar em meio às piores tempestades. E é Deus que dá essa capacidade para a gente. Por isso que a palavra de Deus diz sobre a paz que excede o entendimento. Não teríamos razão nenhuma para ter paz. Mas quando nós estamos firmados em Jesus, essa paz enche o nosso coração de alegria. Porque só em Jesus isso é possível. A palavra de Deus diz em Mateus 7, do versículo 24 ao 25. Pois todo aquele que ouve estas palavras, quem está ouvindo aí, diga amém. Pois todo aquele que ouve estas palavras, não só estas, mas todas as palavras de Jesus, e as pratica, ou seja, diz assim: Senhor, eu preciso de paz nessa noite. Ou eu preciso de um milagre nessa noite. Entra em ação para fazer a sua fé ter razão de existência, razão prática na sua vida. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Diga comigo, sobre a rocha. Tem muita gente construindo casa sobre areia. E quando a tempestade vem, a areia não aguenta o tranco. Mas quem constrói, quem ouve a palavra e a pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, e transbordam os rios, e sopram os ventos, e dão com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não cai, porque ela foi edificada sobre a rocha. Eu quero encerrar com uma história que eu li há muito tempo, e esses dias ela me veio à mente. Eu falei: puxa vida, é uma história interessante para compartilhar com a igreja. Uma competição em que pintores estavam inscritos para ver quem receberia o prêmio, ou qual quadro receberia o prêmio mais bonito que representasse o tema paz. Naquela peneira gigantesca onde todos traziam os seus quadros para a amostra, sobraram 3 finalistas que estavam empatados. Um
disse que ia ganhar do outro, o outro disse que ia ganhar do um, o terceiro disse, não, isso daí está comigo. E aí os jurados se reuniram, começou a peneira, e o primeiro pintor apresentou este quadro. Uma árvore bonita, um campo, trigos, uma brisa, pétalas caindo, aves voando. Quando você para diante de uma imagem dessa, nossa, que paz. Ele falou, já está no papo, está tudo certo. Aí vem o outro pintor e apresenta o outro quadro. Aí sim a paz. Esse descreveu certinho a paz. Quem gosta do mar aí, diga amém. Eu lembro uma vez, alguém aqui até da igreja, um pastor amigo nosso postou uma mensagem voltada para o mar assim, e essa pessoa entrou e escreveu assim, o mar me traz paz. Eu entendi o contexto que ela falou, mas tem gente que se encerra achando que a paz está aqui. Mas chega um terceiro e apresenta o quadro também. Só que no quadro tinha tempestades, tinha raios, é que eu não achei essa imagem. E todo mundo falou assim, não, esse quadro aí não tem condição de ganhar. Aquela das pétalas voando, é mais bonito, aquilo traz mais paz no meu coração. Ou aquela das aves voando em mar aberto, nossa, aquilo é maravilhoso, mas isso daí, uma árvore voando para a rocha no meio da tempestade. Quando foram explicar o porquê dele ter ganho, ele falou assim, porque quando você olha as aves naquelas fendas das rochas, em meio às tempestades, você sabe o que significa paz. As árvores quebram, no meio das tempestades os pássaros fogem, o mar fica revoltoso, mas quando um pássaro, quando alguém em meio à tempestade se esconde na rocha e ali fica tranquilo, esse é o quadro mais perfeito de paz que possa existir. Nessa noite nós não temos por que fugir. Porque nós temos a rocha eternal que é Jesus à nossa disposição. Se você está passando por um momento de grande tempestade, não fuja. Corra para os pés de Jesus. Corra para os braços de Jesus. Porque ali você vai ter condição de se achegar e literalmente confiar no seu poder. Literalmente descansar nos seus preciosos cuidados para com a tua vida. Hoje, se você está aflito, confie. Se você está ansioso, confie. Se você precisa de algum milagre, confie, porque Jesus pode tornar tudo possível na tua vida. Busque abrigo em Jesus. Esses dias eu estava lendo sobre ansiedade, e uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer para quem está ansioso, sabe qual é? Porque a ansiedade leva a pessoa para o futuro. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou fazer amanhã? E a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe qual é a primeira pergunta que se faz para alguém que está ansioso? Vem cá, olha bem para mim. O que eu posso fazer para te ajudar agora? Agora. A pessoa sai lá do futuro, que ainda não chegou na vida dela e que ela já está sem paz. E ela volta para a realidade aqui para saber o que vai acontecer agora. Se você está ansioso pensando no futuro, Jesus está perguntando para você a mesma coisa. O que eu posso fazer por você agora? E eu quero crer que agora vai ser bênção atrás de bênção na vida de quem crê. Quando você dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu preciso disso agora. Eu preciso do teu toque agora. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Quem precisa de um milagre nessa noite, levante sua mão. Vamos ter o nosso tempo de oração? Agora, simbolicamente falando, sabe o que nós estamos fazendo? Deixa aquela imagem ali, por favor, Mi.
Nós estamos fugindo do lugar da nossa luta. E nós estamos caminhando para a rocha que é Jesus. Eu não sei onde você vai se esconder nessa rocha, mas essa rocha tem nome, ela é Jesus. Eu não sei em que fenda você vai achar o teu lugar de descanso. Mas vire-se para o teu momento de oração aí, vamos ter esse tempo de descanso na presença do Senhor. Fala tudo o que você precisa da parte dEle. Coloca o teu coração totalmente aberto diante do Senhor. Não fuja daquilo que você precisa colocar diante daquele que te fez com princípios, que te fez com propósitos específicos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Faz do Senhor nessa noite a tua tábua de salvação, o teu porto seguro. Faça dele aquele que pode te salvar, que pode te livrar, que pode te fazer sair do lugar de sofrimento e andar em vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, Pai amado e santo, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Pai.